Agora resolverei uma questão que caiu na Fundação Getúlio Vargas, que diz o seguinte: o quadrado representado a seguir tem lados paralelos aos eixos x e y e sua diagonal AB está contida numa reta cuja equação é... Então aqui está o nosso quadrado, estarei traçando uma reta do ponto A até o ponto B, que é a diagonal desse quadrado. E para facilitar, em seguida, estarei encontrando as coordenadas do ponto A e do ponto B. O ponto A, o primeiro valor que está no eixo das abscissas, podemos falar que o primeiro valor vai do ponto 0 até o menos 1. Então, coordenadas do ponto A, menos 1. Agora, verificando o segundo valor que está no eixo das ordenadas, que no caso aqui é o y, e vale menos 2. Então, eu peguei o valor de x, peguei o valor de y. O mesmo eu estarei fazendo para encontrar as coordenadas do ponto B. O primeiro é sempre x. No caso aqui, o x vale 5. O segundo é sempre y. E o y de B subiu 4 casas, então ele vale 4. Lembrando que existem outras formas de encontrar essa equação, porém neste vídeo eu estarei utilizando o determinante de uma matriz. E para isso, na primeira linha eu coloco o x e o y. Na segunda linha eu estarei colocando as coordenadas de A, menos 1 e menos 2. Na terceira linha, as coordenadas do ponto B, 5 e 4. Na terceira coluna eu completo com o número 1. E em seguida repito, x, y, menos 1 e menos 2, 5 e 4. E ao calcular esse determinante, eu devo igualar o mesmo a zero. Para quem não lembra, pegamos as diagonais de ordem 3, diagonal principal, e multiplicamos seus elementos. Então 1 vezes menos 2 dá menos 2, vezes x dá menos 2x. Então aqui foi a primeira diagonal principal. Na segunda diagonal principal, 5 vezes 1 dá 5, vezes y dá 5y. Então é mais 5y, pois todos os valores são positivos. Na terceira diagonal principal, 4 vezes menos 1, que dá menos 4, vezes o 1, que dá menos 4. E do resultado da multiplicação dessas diagonais, eu devo subtrair, ou seja, a diferença dos elementos que eu multiplicarei das diagonais secundárias. Já fazendo isso, primeira diagonal secundária, 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 10 vezes 1 dá menos 10. Segunda diagonal secundária, 4 vezes 1 dá 4, vezes x dá 4x. Então mais 4x. Mais, pois todos os valores são positivos. Terceira diagonal secundária, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes y dá menos y. E igualo tudo isso a zero. E assim ficamos com menos 2x, mais 5y, menos 4, fazendo regra de sinal, menos com menos dá mais 10, menos com mais dá menos 4x, e menos com menos dá mais y. E novamente eu igualo a zero. Agora, para reduzir os termos semelhantes, eu coloco um do lado do outro. E assim facilita. Menos 2x, menos 4x, mais 5y, mais y, menos 4, mais 10, igual a zero. E reduzindo os termos semelhantes, menos 2x, menos 4x dá menos 6x. Mais 5y, mais um y dá mais 6y. Menos 4 mais 10 dá mais 6. E tudo isso eu igualo a zero. Porém, observando as alternativas, não tem nenhuma com esse resultado. Então eu estarei fazendo o seguinte, eu vou dividir tanto o lado esquerdo da igualdade quanto o lado direito da igualdade por 6. E assim ficamos com menos 6x dividido por 6 dá menos x, mais 6y dividido por 6 dá mais y, mais 6 dividido por 6 dá mais 1, e 0 dividido por 6 dá 0. E para finalizar,
eu estarei isolando o y e ficaremos com a seguinte equação. Era menos x passa a ser mais x. Era mais 1, quando eu transponho para o outro lado da igualdade, passa a ser menos 1. E assim podemos concluir que a alternativa correta é a letra A. A diagonal AB está contida numa reta cuja equação é y igual a x menos 1. Eu espero que tenham entendido a explicação. Um ótimo estudo a todos e até a próxima aula.